Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de Efésios. Ou melhor, no livro de primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Nós começamos a ministrar essa palavra na semana passada. Quem esteve aqui já recebeu um pouco dessa mensagem. E hoje nós queremos, então, dar seguimento, falando a respeito de um assunto que é extremamente importante. Queridos, eu sei que nós já falamos aqui muitas vezes. E eu quero dizer para a igreja o seguinte, que nós não temos que ficar inventando mensagens para agradar a curiosidade das pessoas. Nós temos que falar a palavra de Deus continuamente, para que a palavra de Deus ganhe consistência dentro do nosso espírito. Entenda uma coisa, nós estamos num processo de transformação. Entenda isso você. Quando o Senhor te salvou, você veio todo arrebentado. Arrebentado não somente pelos pecados e pelos problemas da vida, mas sobretudo forjado por uma cultura anti-Deus. Porque ainda que traga o nome de Deus, trabalha contra o seu propósito eterno. Não basta falar o nome de Deus, porque muitos inclusive usam o nome de Deus para enganar. Então, uma vez salvos, o Senhor nos trouxe, nos arrebanhou, nos congregou. E aqui nós estamos, pessoas de vários lugares, e entenda que você está dentro de um processo, portanto, de cura. Você está dentro de um processo de libertação. Não sei quantos já passaram aqui, ao entrarem ali, e viram nos muros ali pintados os horários de culto. Aí tem lá um culto da vitória, já viram lá? Não fomos nós que escrevemos aquilo lá não, é porque quando nós nos mudamos para cá, já estava lá escrito e acabou ficando. Aí ficamos depois de apagar, mas sempre tem coisa mais importante para fazer e acabou ficando por lá. Mas não tem esse negócio de falar, não, vou levar o fulano para o culto da vitória, para ele ser curado, para ele ser liberto. Na verdade, todos nós aqui, indistintamente, a começar por mim, nós estamos dentro de um processo de cura. Dentro de um processo de transformação. E não pense você que ministra-se uma palavra, você entendeu aquele assunto, e portanto você está liberto, ou portanto você não. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual há uma diferença enorme entre a palavra entendida com a mente e a palavra radicada no seu espírito. Há essa diferença. Talvez você possa até compreender no seu entendimento a verdade. Pode ser capaz de fazer até um esquema daquela verdade, de desenhar aquela verdade, de esculpir aquela verdade, tamanha a compreensão, mas isso não é tudo. Isso é apenas um começo. Lembra da parábola do semeador, quando Jesus Cristo falou o seguinte, que uma parte da semente caiu num solo rochoso. Então, e diz, e logo nasceu. Aí aquela alegria, veio a palavra, entendi, agora vai e tal. Só que aquela plantinha que nasceu da semente que é boa e não da terra que era boa, porque a terra era ruim, mas a semente era boa. E a semente, porque é boa, ela nasce até das pedras, porque ela é boa. O problema é que agora ela não tinha como lançar as suas raízes no profundo, para extrair ali o alimento para que ela pudesse viver. Então a sua raiz ficou na superficialidade ou na superfície da terra, e porque não tinha profundidade, porque não alcançou as regiões profundas do coração e da alma, morreu. Vocês entendem isso? Então muitas vezes a palavra é ministrada, você até que entende, você até que se alegra e você até que fala para as pessoas, mas essa palavra não ganhar as dimensões profundas do teu ser, você não será transformado. Talvez você se torne até pior do que antes. Porque talvez você até fique um certo orgulhoso por conceber tal verdade, mas não tem vida. Falta vida. A vida de Deus. E é por isso que nós falamos a palavra sempre, para que essa palavra nos cure
e você então ouça essa palavra no Espírito, dizendo amém. Quando você fala amém, você coloca ela para dentro, porque com o seu coração você diz, sim, Senhor, é verdade, é verdade. Ao contrário dos fariseus que ouviam Cristo falar, já todos armados e com resistências no coração. Então, tire a armadura, desarme-se. Senhor, fala comigo, que essa palavra entre, que ela me renove, que ela conceba em mim um novo sentido de vida, um novo entendimento da verdade, e que isso possa me levar a crescer e me transformar. Esse texto aqui de Timóteo, nós começamos a falar semana passada, diz assim, leia na sua Bíblia. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Olhem para mim por um momento. Eu sei que o que eu preparei aqui para ministrar, talvez nosso tempo não dê. Eu já estou sendo muito claro para os irmãos antes de começar, até porque nós iríamos falar sobre Efésios. Né? Por mais que seja reduzido, são 6 capítulos. Mas eu não posso correr só para tentar dar tempo. Eu vou falar devagar. Aquilo que está aqui dentro, que Deus colocou e que é a nossa necessidade no momento. Qualquer coisa, na semana que vem a gente continua, sem problema. Vai recebendo de Deus. Veja, você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, preste atenção. Servir a Deus. Eu dizia que igreja, e aí você tem que colocar a igreja entre aspas aqui, ó. É a coisa mais banal que existe, e porém, a coisa mais santa e séria que há em todo o universo. Como é que pode ser banal e ao mesmo tempo, não é que ela é em si banal, jamais, mas é a coisa que é mais banalizada pelos homens. Porque os crentes banalizam a igreja, fazendo seus sistemas humanos perversos. E aí, vendo os ímpios isso, zombam disso que chamam de igreja. Mas, para aqueles que são ganhos pela visão celestial da palavra, sabem que a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, é a coisa mais bela que existe. É a coisa mais pura que existe, é a coisa mais santa que existe em todo o universo. Porque havendo o eterno criado, bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de galáxias, de mundos, de planetas, de sóis, de estrelas, uma vastidão que o homem não pode sequer conhecer pela sua pequenez. Ele decidiu, depois de tudo isso, fazer uma declaração. Tudo isso eu criei para receber a criação. Mas que coisa estranha. Mas imagine só principados, potestades, dominadores, querubins, serafins, anjos, todo o universo. Mas se tudo isso que tu criaste é apenas o cenário no qual tu irás introduzir a criação, o que será isso? O que será esta criação? Deve ser algo muito fantástico. É a nova criação. É o grande mistério de Deus. É o grande mistério de Cristo. E, portanto, não existe das coisas criadas nada mais importante do que a igreja de Jesus Cristo. Mas aí nós nos deparamos num problema hoje, porque estamos no século 21. Nós estamos inseridos no rabo de uma história, no fim de uma história na qual nós não estivemos, mas da qual nós participamos, porque somos produtos dela. Mas nós não estávamos lá. Quando a igreja decaiu no 3º século, a igreja decaiu? Porque ela se casou com Roma e recebeu o sobrenome Igreja Romana, com todo respeito àqueles que têm essa fé, mas é a história.
houve uma queda. E a história demonstra como que foram 1000 anos agora, que a própria história denomina a idade das trevas. Aí de repente começou a respirar, veio a reforma protestante e desenterraram algumas verdades sepultadas há séculos, mas logo, conforme o próprio testemunho da Escritura e a nossa experiência, porque estamos acompanhando, pararam no início de um trabalho que iria demorar muito tempo. Restauraram 3 ou 4 verdades e o mais importante foi negligenciado. Não deram continuidade, mas de repente surge um povo que ama o Evangelho, e aí é chamado de Igreja de Filadélfia, que começa a levar o Evangelho para o mundo. Aí surge a imprensa, aí a Bíblia é traduzida para várias línguas, aí surge a Bíblia enquanto esse livro brochura, e aí vai no mundo inteiro, mas logo vem o século XIX, o pior dos séculos, o século em que Deus foi declarado morto. Um perverso disse: matamos Deus. Ignorância, né? Matamos Deus. Os irmãos terem uma ideia, esse indivíduo que assim falou, que é muito renomado no meio da filosofia, morreu sabe como? Doido, pelado e marchando. Isso é para mostrar que o homem não pode falar assim de Deus. Pode? Abrir a sua boca e falar? E o século XIX, XX e agora já no XXI, constituem-se esses 3 séculos um período de profunda decadência da igreja. Não somente, olhem para mim, não somente pelo aspecto das divisões no corpo de Cristo, que é um problema que eu entendi que eu não consigo resolver. Já tentei resolver. Às vezes você tenta resolver como? É o seguinte: se você tirar essa placa ali e ficar todo mundo junto cantando, e nós afirmarmos que agora nós somos a igreja nesse lugar, nós teremos resolvido o problema da divisão. Saiba de uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã. Preste bem atenção. É verdade que as placas dividem mesmo, mas as placas são simplesmente a exteriorização das divisões que estão na alma. A placa não pode por si mesma dividir, mas manifesta a divisão, o espírito faccioso da alma e do coração daqueles que não amam, pelo menos aparentemente, o projeto de Deus, amam mais a si mesmo do que a Deus, aí não querem a igreja de Deus, querem suas próprias igrejas. Esses são chamados de ladrões e salteadores no Evangelho de João, no capítulo 10. Mas veja que o problema da divisão surgiu antes de haver as denominações. Está lá em 1 Coríntios, logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai demonstrando como que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha um profundo problema divisivo na sua alma. Mas não havia ainda Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, nada disso havia. Essas placas não havia na época. Mas havia o quê? O germe, o espírito. Não é isso mesmo? Mas nós estamos aqui agora, aí de repente, está aqui, nossas irmãs aqui, que são abençoadas, elas têm uma origem de fé. Vieram de um tal lugar. Agora estão felizes aqui, mas tem uma origem, não tem? Tem uma vida, tem uma história. Aí está aqui outra família, os nossos irmãos maravilhosos que nos ajudam, também tem uma origem. Aí a Rosilene e o Juraci nasceram aqui. Mas tem coisas sedimentadas inconscientemente pela religião que só é descoberto com o tempo. Silvio, Sheila também tem origem. Todos aqui vêm de algum lugar. E de repente nós percebemos o quê? Que às vezes nós estamos no meio de uma guerra. Uma guerra pela verdade, uma guerra por isso, uma guerra por aquilo. E isso não manifesta a vontade de Deus.
ou manifesta. Aí o apóstolo Paulo diz aqui para nós o seguinte, olha, versículo 5. O intuito da presente admoestação. Qual é a admoestação que ele faz? Ele diz, olha, Timóteo, permaneça em Éfeso. Está aí no versículo 3. Permaneça. Fique aí como um guardião. Timóteo, abre bem os olhos, abra bem os ouvidos, fique atento para que nenhuma pessoa possa ensinar aos santos outra doutrina. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, Paulo tinha um zelo pela sã doutrina. Mas não era um zelo carnal, não. O zelo que ele tinha pela sã doutrina é porque ele tinha plena consciência, por revelação de Deus, que o propósito de Deus, versículo 4, lá no finalzinho, o serviço de Deus, que se lê aqui literalmente a economia de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, ele só se concretiza, ele só acontece na fé. Eu disse que nós estamos num processo de quê? De cura, de transformação, de santificação, de libertação. Deus está trabalhando algo em nós, mas esse trabalhar de Deus só pode acontecer numa base, não tem outra base, a fé. E aí vem os inimigos da fé. Essa fé não é a fé subjetiva, é a sã doutrina. Por isso que ele disse, tome cuidado, porque eventualmente vão querer ensinar outra doutrina. E a outra doutrina desvia o meu povo do meu projeto. Quantos anos você passou desviado? Não de Deus, mas do projeto dele. Porque se o projeto dele era fazer algo nesse sentido, você até que o servia de coração, mas você não queria fazer aquilo, você queria fazer isso ou outro para ele. Às vezes nós queremos fazer obras para Deus, mas quantos querem falar, Senhor, eu quero o teu propósito. Eu quero o teu propósito. E para tanto eu abro mão dos meus propósitos. Não deixe que ensinem outra doutrina, porque outras doutrinas desviam. E não permita que a igreja se ocupe, que ela fique ocupada com fábulas e genealogias sem fim que só promovem discussões. Ou seja, a igreja, ela tem um alvo. Os irmãos entendem isso? Os irmãos podem dizer amém. Se liberte disso aí também, vai lá. A igreja tem um alvo. Glória a Deus. Foi bom, foi bom. Ajuda aí, Líbia, vai lá. Vamos lá. Tem um objetivo. E o diabo e os seus aliados querem desviá-lo, ou desviá-la, a igreja, desse propósito. Querem ocupar a igreja com tanto de coisa e de baboseira, porque enquanto você estiver ocupado com gincana, e é bom fazer gincana, é bom, não é ruim não, pode fazer. Quer fazer gincana? Vamos fazer uma gincana? Vamos. Mas é uma brincadeira à parte. A igreja se reúne nas suas reuniões gerais e coletivas, ou nos grupos familiares, com um único objetivo: buscar de Deus, da sua vida, do seu espírito, do seu poder, da sua palavra. Mas nós podemos consumir o nosso tempo, ficarmos ocupados com qualquer coisa que só gera discussão, só gera problema, só gera intriga. Tudo isso nós temos que colocar de lado. Essa é a admoestação que Paulo faz. E no versículo 5 ele diz que o intuito da presente admoestação visa a... O que visa essa admoestação? Ao amor. E aqui é onde você entra individualmente, não coletivamente. Ao amor de um coração puro. Como é que se serve a Deus? Será que o seu coração não está cheio de conceitos religiosos? Ou de preconceitos religiosos? Ou de achismos religiosos? Se os irmãos lerem mais à frente, verão que o problema imediato que Paulo trata aqui é a respeito da lei. O
Porque essas pessoas aqui estavam sendo influenciadas por falsos mestres que queriam levar o povo a um jugo de escravidão da lei. Então aquele que serve a Deus, você que serve a Deus, você deve ter pureza de coração. O que é a pureza de coração? Falar: Senhor, eu vou para onde tu fores. Eu farei aquilo que tu fizeres. Eu serei aquilo que tu quiseres. Eu não tenho imposição, eu não tenho querer, eu sou servo, tão somente servo. Lembra de Ruth falando para sua sogra, Noemi? Olha assim, olha a pureza do coração. Noemi falou: Ruth, volta, porque eu sou velha, não tenho mais filho com quem você possa se casar, não tenho mais nada, não tenho herança. É tolice você querer me acompanhar para a minha terra, que eu serei uma viúva lá, cheia de jogada, ninguém respeita, ninguém gosta, sofrendo preconceito. Você volta. O que Ruth falou? Se eu fosse Ruth, o que eu falaria? Se você fosse Ruth, pai, pensando bem, acho que você tem razão. Se eu for, eu vou dar trabalho para você lá. Você já não tem nada, e você vai ter que me dar de comer, piorar a sua vida. Não, vá, tá bom. Vá. Mas Ruth tinha um coração puro. Quando Noemi falou: eu não tenho nada, ela falou assim: eu não estou te seguindo por alguma coisa, eu só quero te seguir. A pureza. Não pede nada, não quer nada, não exige nada, apenas eu quero estar contigo. Onde tu fores, eu irei. Se o lugar for ruim, eu irei. O coração puro. Não é esse negócio de falar: não, eu vou servir a Deus porque Ele vai curar meu caroço. Ele pode até curar o seu caroço, entenda isso. Mas não é por isso que você deve segui-lo. E se Ele não curar seu caroço? Eu vou segui-lo. Onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. Onde tu te deitares, deitarei eu. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Pureza de coração. Então, em nome de Jesus, você tem que buscar isso. O intuito da presente administração visa ao amor que procede de um coração despretensioso. Continuando. E de consciência boa. O que é consciência boa, hein, irmãos? É você falar assim: olha, eu creio nisso. E você ter a consciência tranquila de que você não defende aquilo por nenhum interesse religioso. Já conheci muitas pessoas, pastores inclusive, com quem eu tive contato, com quem eu conversei por meses a fio a palavra de Deus, e a pessoa vê a verdade, está aqui, não tem como negar, não tem como discutir, você não pode arrancar a página da sua Bíblia porque fica chato. Mas você no final, tá bom, eu vou continuar assim mesmo, porque afinal não é assim, fica por aqui mesmo. Essa pessoa agora, ela não pode falar que ela tem uma consciência boa. Lá no fundo, ela sabe que ela se mantém na base de um engano, porque talvez aquilo é um negócio para ela. É um negócio. Mas você vai abrir mão do negócio que dá tanto dinheiro só por causa da verdade de Deus? Aí a pessoa não tem consciência boa. É uma consciência que constantemente fala: está errado. E aí ele tem que resistir isso. É uma má consciência. E de fé, sem hipocrisia. Você crê naquilo que você diz que crê? Ou você tem uma fé fingida? O que Paulo quer aqui? Que você e eu, a igreja de Cristo, todos nós, sirvamos a Deus com essas 3 disposições: coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Não tenho nada para esconder de ninguém, eu creio nisso, essa é a verdade, e não tenho nenhuma pretensão se não agradar ao meu Senhor.
É por isso que tem que tomar cuidado com outra doutrina. Essa questão é crucial. E com as ocupações que nos desviam, não, que nos distraem. A outra doutrina desvia. As fábulas e analogias nos distraem, ficamos distraídos. E o tempo passando e o propósito de Deus por acontecer. Pastor, o que é o propósito de Deus? Aqui Paulo está dizendo, olha, as muitas doutrinas humanas, pode jogar fora. Na verdade, tem que fugir delas. E as analogias, e as fábulas, larga tudo. Limpa a igreja, limpa. De qualquer coisa. E foca o olhar e o coração dos irmãos somente no serviço de Deus. Diga o serviço de Deus. Diga o serviço de Deus. O que você quer aqui? O que você quer aqui? O que você quer aqui? Pode falar. O que você veio fazer aqui? Hoje você tem a chance de nunca mais voltar aqui, sair e procurar um lugar onde você pode realizar as suas vontades. Porque aqui nós só temos um propósito: o serviço de Deus. Só queremos o serviço de Deus. Não é, mas só o serviço, mas você acha pouco? O serviço de Deus é a economia de Deus, é o propósito de Deus. E eu quero, em poucas palavras, falar alguma coisa, porque não tem como esgotar esse assunto numa mensagem, nem numa conferência, que dirá numa mensagem, e dirá na metade da mensagem para frente, esgotar isso. Mas eu quero compartilhar algo com os irmãos. No livro de Efésios, capítulo 1. Pode abrir lá. Queridos, primeira coisa que você deve assentar no seu coração. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Primeira coisa que você tem que assentar no seu coração. Quando nós falamos de serviço de Deus, talvez na sua Bíblia tenha serviço, talvez na sua Bíblia diga ministério de Deus, talvez na sua Bíblia diga dispensação, na sua versão talvez possa dizer plano. Uma palavra que o apóstolo Paulo utiliza e ela tem um significado profundo. Olhe para mim, por gentileza. A palavra economia, do grego oikonomia, são duas palavras gregas. Oiko, que quer dizer casa. Nomia, que vem de nomos, quer dizer lei. Qual o significado disso? Quando o apóstolo Paulo usa tal palavra na escritura, no texto grego, economia, ou que seja, oikonomia, a lei da casa, o que ele quer dizer com isso? É como que ele dissesse, olha, olhem para Deus, olhem para o eterno, incriado. Só havia ele no universo inteiro. Na verdade, nem universo havia, do modo como é hoje. É difícil conceber essas coisas. Nossa mente não consegue conceber bem isso. Mas a Escritura diz o seguinte, que Deus, o Eterno, preste atenção nisso, num dado momento, Ele projetou uma grande casa. Todo o universo criado é uma grande casa. E Deus é o administrador dessa casa. Ele é o Senhor do universo. Tudo foi criado por Ele, nele e para Ele. Só que os homens, sobretudo nós aqui, que temos uma cultura contrária à fé bíblica, porque nós acreditamos que o homem tem livre-arbítrio. Nós, quando eu falo, a sociedade, tá, irmãos? Não é nós desse ministério, não. Que o homem tem livre-arbítrio, que o homem pode fazer e acontecer, e Deus tem que ficar ali atrás do homem para saber o que ele vai decidir agora. O que você vai decidir agora? Fala logo para poder fazer aqui, senão não dá tempo. Imagina só. Aí o homem começa aqui, não, eu decidi, agora eu vou para lá. E lá vai Deus atrás dele. Mas não, logo você também não decide logo. Como é que eu vou fazer com as últimas coisas? Como é que eu vou resolver o problema? Aí o homem fica decidindo tudo. Mas isso é errado. Deus é o Senhor do universo. E Ele, portanto, ao planejar a criação dessa grande casa, Ele construiu uma grande planta dessa casa, do universo,
com seus arranjos e com tudo o que haveria de ser e como seria. A história foi antecipadamente escrita, profetizada, decretada por ele. Por isso diz a lei da casa. A economia quer dizer o projeto de Deus. Amém, queridos? Irmão, se você não começar desse ponto, não tem como servir a Deus adequadamente. Porque você vai pensar que a vontade de Deus é você fazer alguma coisa que não é. Você não conhece. Esse é o primeiro ponto. Entender que a economia de Deus refere-se às leis que determinam, que governam, que dirigem aquilo que Deus quer realizar. Aquilo que Deus quer fazer. E é por isso que no capítulo 1 de Efésios, versículos 9 e 10, diz assim: desvendando-nos, ou seja, é preciso que haja um desvelar. Os nossos olhos precisam ser abertos, os olhos do coração, desvendando-nos o quê? O mistério da sua vontade. Você já considerou isso no seu íntimo, no profundo do seu ser? Considere então. Considerar o quê, pastor? Você só leu uma frase. Que Deus nos desvendou a vontade dele. Conhecer a vontade de Deus. Quando Deus vai criar o universo, ele não cria por criar. Ele não vai criando como uma criança que vai brincando, não sabe o que vai acontecer. Aí cria o homem para viver dentro de um jardim comendo maçã vermelha. Aí de repente vem uma cobra e aí o homem cai e agora não deu certo. Aí eu vou ver o que eu faço. Eu vou pensar o que eu vou fazer, resolver. Não! Antes de que qualquer coisa aconteça, ele já sabe de tudo, porque tudo está o quê? Planejado, projetado. Então é dito que Deus tem uma vontade. O crente em Cristo Jesus deve se preocupar com a vontade de Deus. E aí é onde acontece que há uma inversão. Se prega comumente que Deus quer satisfazer as nossas vontades. Faça aí o seu pedido de oração. Escreve aí no papel, no envelope, e traga seus pedidos, que nós vamos orar para Deus atender. Pastor, mas eu não posso fazer meus pedidos? Pode fazer, pode. Você pode ir num grupo familiar, lá você fala para os irmãos do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dor, do seu problema, da sua dificuldade. Os irmãos vão orar, só que eles vão orar segundo a vontade de Deus. Vão apresentar e falar: Senhor, olha, nós amamos o teu servo e queremos tanto que tu restaures, que tu modifique, que tu faça, porque nós estamos sofrendo com ele. Todavia, Senhor, cumpra a tua vontade acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Isso é submeter-se à vontade do Pai. O próprio Jesus Cristo é o modelo e é o exemplo disso. Ele veio ao mundo. E desde o momento em que ele veio, que ele nasceu, ele sempre teve consciência da obra dele, que ele veio para morrer, que ele veio para ser crucificado. Ele falou assim: olha, para isso eu vim ao mundo, para dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu vim para isso. Ele nunca esteve enganado, nunca. Na verdade, Maria e José eram os que menos sabiam, porque perguntaram: mas Jesus, você está aqui há 3 dias, nós estamos te procurando, você está aqui conversando no templo. E Jesus respondeu o quê? Ora, convinha fazer a vontade do meu Pai. Então ele tinha consciência do seu Pai celestial, de que ele estava aqui numa incumbência. Mas mesmo sabendo, como homem, na qualidade de homem, quando reduzido à sua plena humanidade, que ele viu que o mundo espiritual já o cercava e já o espremia, e ele sentindo o cheiro da morte se aproximar, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não tinha dúvida do ministério dele, nem da obra dele, mas isso demonstra que ali era apenas o homem dizendo, na sua humanidade: passa de mim. É possível eu atravessar para o outro lado sem ter que passar pela cruz? Porque o problema da cruz não é bem somente a questão do sofrimento físico, porque essa obra envolvia o mundo espiritual. Eram várias coisas.
Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia. O próprio Filho está nos ensinando, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça. E é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, disse, e é nesta vontade é que nós temos sido santificados. Então Deus tem uma vontade, o servo de Deus, ele parte, ele nasce a partir disso, a vontade de Deus. Deus tem uma vontade, porque essa vontade será o cumprimento do seu propósito. Ou que seja, o propósito de Deus será o cumprimento e a materialização da sua vontade. Você quer seguir a Deus nessa vontade? Quem quer a vontade de Deus? E se ela te doer? E se ela custar a sua vida? E se você tiver que perder parentes? Já foi diminuindo. Amém. 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 O próximo passo é sair correndo. Igreja esquisita. Oh, igreja esquisita. Mas imagine, pense comigo em Estevão. Estevão entrou no Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Senado Federal. O Sinédrio era uma cúpula de 70 anciãos religiosos, na sua maioria sacerdote, sumo sacerdote, fariseu. E eles estavam ali, eles acabaram de matar o Messias há 3 anos. Aí Estevão entra lá no Sinédrio, fala assim, olha, eu quero falar uma palavrinha com vocês aqui. Uma palavrinha. Não, pode falar, pode falar. Aí ele começou lá em Abraão. O Deus de Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão. Aí ele fala de Isaac, ele vem vindo de lá para cá. Ou melhor, Abraão, né? Depois Isaac, depois Jacó. Ele vai descrevendo, passa por Davi. Quando chega em Salomão, fala, Salomão construiu essa casa, o templo. E o templo era algo muito precioso para os judeus. Eles tinham ali como sendo o céu na terra, porque ali era a habitação de Deus. Aí Estevão, conhecedor da verdade, e ele construiu o seu sermão para chegar nesse ponto do templo, falou assim, olha, e saibam todos vocês que Deus, ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Será que Estevão tinha consciência do que poderia lhe acontecer? Tinha ou não tinha? Ele sabia. Mas agora ele conhece a vontade de Deus, que Deus quer construir uma casa espiritual. Não uma casa de pedra, mas uma casa de homens, para que Deus habite no seu espírito. E agora ele vai dizer a favor da igreja de Deus, e vai dizer que aquele templo lá não serve mais para nada. Ele ia ofender no profundo a religiosidade dos judeus. Ele sabia. Eu não sei da vida de Estevão, mas digamos que ele tivesse família, esposa, tivesse filhos, tivesse mãe, irmãos, parentes, primos, amigos. E como toda pessoa normal, tem sonhos, tem projetos de fazer isso, conquistar aquilo. Você tem uma vida toda projetada, mas de repente agora você é incumbido de falar uma verdade que pode eventualmente te privar de todos esses benefícios, de todas as coisas boas da sua vida. E Estevão, então, ao falar isso, diz a Bíblia que aqueles fariseus escribas rangiam os dentes contra ele de ódio. Mas ele ficou firme. Quando ele viu ali os fariseus, aquela cúpula do Sinédrio, rangendo contra ele os dentes, ele poderia ter imaginado, o negócio está ficando feio para o meu lado. O que ele poderia fazer? Dá uma ideia aí. Não. Vocês estão assim por quê? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Vocês não estão entendendo. Vou explicar melhor para vocês. Eu estou dizendo que esses templos pagãos lá dos gregos não têm condições, ué. Olha que Jerusalém, o templo aqui sagrado. Eu estou falando é de lá, não é daqui não. Esse sim. Dá uma disfarçada. Aí ele não poderia falar de coração puro, nem de consciência boa, nem de fé sem hipocrisia.
Ele vai até morrer, mas ele tem uma consciência boa. Uma fé sem hipocrisia. Vocês entendem? E tem mais. Quando aqueles judeus ficaram ali rangindo os dentes para poder pegar Estevão, para acabar de resolver o problema, ele falou assim, tem mais. Lembra que vocês mataram o Nazareno? Jesus, o Nazareno? Pois é. Neste momento eu estou vendo ele assentado à direita do Pai. Os céus estão abertos, ele está entronizado, ele está glorificado, ele está vivo. O que é isso, irmãos? Agora, quer matar? Pode matar, mas que ele está vivo, ele está vivo. E que o templo de vocês, feito por mãos humanas, não serve para nada, não serve. Porque o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E naquele momento, os judeus pegaram pedras para atirar nele. E diz a Escritura, o rosto de Estevão resplandecia como o rosto de um anjo. Ora, essa verdade do coração de Deus, porque falando do templo, da igreja, é apenas um aspecto dessa vontade que estamos falando aqui, né? Custou a vida de Estevão. Ele ficou privado da família, da esposa, dos filhos. Fica de pé, Vinícius, vem cá você. E a bexiguinha, vem cá, vocês dois. Vem cá. Por gentileza, vem logo. Olha aqui. Olha para ela. Irmãos, olha para esse casal aqui. Um casal bonito? Ou é feio um casal? Diga que é bonito, irmãos. Ainda que não seja. Mas diga que é. Vinícius, olha para ela. Mas olha dentro do olho. O que você acha? Você quer bem? Quer? Olha. Você quer bem? Quer muito? Ama? É? Ama muito ou pouco? Demais da conta? Não chora, não. Não, eu estou perguntando, porque a gente tem que saber. É preciosa para você? Tem um valor inestimável? Você faz de tudo para guardá-la e protegê-la de qualquer coisa ruim? Aí você imagina, você que é tupetudo desse jeito, lá em Goiânia, só quer ser a última Coca-Cola do deserto. Aí vai pregar o evangelho num tempo de tribulação. Aí você fala assim, olha, só existe um Senhor. Ele está nos céus. Não há outro Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Aí prendem você e ela. Fala assim, você vai continuar falando essa bobagem? Vai? Vai continuar falando? Que Jesus Cristo é o Senhor, único. Aí, traz ela para lá, e leva para lá. Arranca, vamos começar pelo dente da frente. Pega o alicate assim, ó, e quebra o dente da frente, assim, ó, toque na sua frente. Enquanto eu estiver quebrando, você pode falar de Jesus ao Senhor. Se você calar, eu não arranco, não. Você vai falar? Bom, você vai falar? Isso aqui é só uma simulação. Já caiu fora. Não. Aí ele vai falar? Vou falar. E agora, vai falar? Peço a Deus graça. Você vai continuar. Em nome de Jesus. Vai arrancar os dentes, vai ficar banguela. Aí você vai dizer, então acaba logo esse negócio aí, porque banguela não dá mais. Não é isso. Aí vai arrancar um olho. Não vai matar de uma vez, não, é devagarzinho. Pode sentar lá. Obrigado, viu, pessoal? Como aconteceu com uma certa... Não era bem uma princesa, não me lembro bem o cargo dela dentro de um reinado. Eu sei que na era da Inquisição, ela confessou o evangelho a Jesus Cristo, ela estava grávida, por volta dos 6, 7 meses. E aí pegaram, prenderam essa mulher, levaram em praça pública e falaram para ela assim, você nega a esse Jesus Cristo? Falou assim, não, como é que eu posso negar o eterno, o Criador, o Redentor? Colocaram, fizeram uma como se fosse uma churrasqueira, aquela grelha. Colocaram fogo.
Você vai, nós vamos torrar você aqui em cima. Você nega? Não, não posso negar o meu Senhor. Como é que eu posso negar o meu Senhor? Tira a roupa dela. Tiraram a roupa dela. Nua, nua, nua como nasceu, grávida. Você vai continuar? Não posso negar o meu Senhor. Então coloca ela na grelha, ainda dá tempo. Você pode pular na grelha se quiser, mas desde que negue. Colocado na grelha aí, e ela ficou sendo grelhada. E morreu dizendo, não nego o meu Senhor. Isso não é historinha não, isso é fato. Eu ilustrei aqui, e pode acontecer. Comigo, com você, com qualquer um. Na verdade, eu costumo falar o seguinte, que Deus nos desse a graça de padecer pelo nome dele. Porque morrer você vai, de qualquer coisa, você vai ser atropelado, caminhão, aquelas carretas cheias de cimento, vai passar em cima de você. Ou vem uma bala perdida e te mata. Tem um programa na televisão, que passa num canal lá de TV fechada, que é 1000 formas de morrer. Você vê cada morte, mas como é que pode ser essa morte? Coisa esquisita. Você não espera que a pessoa vai morrer, ela morre de um jeito estranho, esquisito. Então você vai. Você não vai ficar. Até Matusalém morreu. 969 anos. Não ficou. Então se é de morrer, que tal morrer por causa do nome? Por causa do nome. Que maravilha. Bem, mas nós estamos vivendo um tempo de muita tranquilidade ainda. Mas tudo isso é questão de quê? Essa visão, Deus tem uma vontade. Essa vontade tem que ser seguida. Diz assim ainda no versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera segundo o seu bom prazer. É assim que se lê no grego, é assim que se lê em inglês. Segundo o seu bom prazer, Deus tem uma vontade e essa vontade lhe gera prazer. E onde está esse prazer do Pai? Segundo o beneplácito que propusera em mim, em você, que propusera na igreja. Ah, mas você falou, pastor, que a igreja é a coisa mais linda que tem no universo? Hã? Que propusera em Cristo. Este, diz a voz dos céus, no momento do batismo de Cristo, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras palavras, este é o meu filho amado, em quem está o meu prazer. Comprazo quer dizer, o meu prazer está nele. Onde está o prazer de Deus? Aí os irmãos conseguem perceber como que o maligno, com suas falsas doutrinas, costuma perverter a verdade a ponto de tirar essa glória e essa beleza do amor do Pai somente no Filho. Querem ver algo? Quando se prega, ou quando alguém diz, quando alguém declara, dizendo o seguinte, que Jesus é muito bom, que Jesus é o Salvador, lógico, Salvador, que ele morreu na cruz do Calvário, lógico, perfeito, sem ele ninguém poderia ser salvo, é verdade, mas você precisa de ter obras humanas para se salvar, do contrário você não poderá ser salvo. É como que dissesse, olha, ele morreu não para te salvar, mas para te dar a possibilidade de que você se salve. Entende isso? Digamos, você foi lá, aí você aceitou a Jesus. Não dizem aceitar a Jesus? Tá bom, não vamos discutir isso não. Aceita Jesus, aceitou Jesus. E agora? Não, agora você vai aprender os regulamentos. Você vai para o culto de doutrina. Você entende isso? E agora você recebe ali não somente um decálogo de 10 leis, mas você vai receber centenas de leis, de modos, de morais, de costumes, de hábitos. Desde um véu sobre a cabeça, até dormir e tomar banho vestido. Faz tudo vestido. É só um buraquinho na frente e outro atrás. Porque Deus não pode te ver pelado. Vocês estão rindo, mas isso acontece. Isso existe. Congregação onde há pessoas ali que estão aprendendo isto. Porque se fizerem diferente, não vão para o céu.
Aí, então, se você tem que fazer um monte de coisas para que você efetivamente seja salvo, então Jesus não te salvou, ele te deu, a morte dele abriu apenas uma possibilidade para que você agora faça algo para ser, de fato. Nisto, a glória de Deus é dividida entre o seu filho e você. Não se pode falar diante disso que o prazer do Pai está plenamente no Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O meu prazer está nele. Você não pode falar isso. É por isso que você não pode abrir mão da sã doutrina, porque a sã doutrina, ela só exalta a Cristo. A sã doutrina é cristocêntrica, tem Cristo no centro. Ele é a centralidade, ele é a universalidade. Como diz o texto bíblico, porque nele, por meio dele e para ele, é tudo dele. São todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra, quer o mundo visível, os mundos invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo, tudo, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Não ficou nada para nós, tudo dele, é tudo dele. Você é dele, sua vida é dele, seu coração é dele, tudo é dele. Vamos pensar agora o tanto que nós resistimos nos entregar a ele? É dele, mas por enquanto é meu. Mas quando você morrer, você vai ver que você não tem nada. Vai chegar a alma nua diante dele, nua, 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 carrega nada. Aí talvez entendamos nessa ocasião. Versículo 10. De fazer convergir nele, em Cristo, o beneplácito do Pai, que está proposto em Cristo, é de fazer com que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, no tempo determinado, que é a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convirjam nele. Só encontrem razão nele. Mais nada. Quando nós entendermos isso, a nossa vida cristã muda. Muda. Você agora... E é até complicado, porque às vezes quando a gente ouve isso aqui, a gente fala, pastor, e agora? O que eu vou fazer? Mas por que essa pergunta? O que eu vou fazer? Porque a gente estava acostumado com uma vida cristã tão invertida, que agora nós não sabemos fazer mais nada, sabemos nem orar, porque até a oração nossa estava tudo errado. Até a oração que nós fazíamos era aquela oração egoísta, aquela oração avarenta, aquela oração que quando pede algo de Deus, que seja o próprio Deus, é para a sua própria glória, porque se você tiver muito poder da parte dele, você será exaltado entre as pessoas, você vai receber aplausos. Você entende? E tratando dessa questão de receber de Deus, Deus é tão sábio que Paulo, no caso, Paulo de Tarso, né? O ex-Saulo de Tarso, ele foi um homem muito grande, muito abençoado. Ele encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco, ali, o Cristo ressurreto. E ele foi arrebatado depois em espírito. A Bíblia diz que ele teve vários encontros com o Cristo ressurreto, no terceiro céu, depois no Hades, no paraíso. E a Bíblia diz que ele recebeu tanto de Deus, mas tanta revelação, que ele ouviu palavras que ele não consegue, que a língua humana não é capaz de pronunciar. São palavras inefáveis. E ainda que pudesse expressar, não lhe era permitido falar. Então pensa se ele escreveu 14 epístolas e disse tudo isso, e falou que tem muito mais que ele não pode sequer falar e nem é capaz de falar, que tamanho era Paulo? Acho que um homem muito vasto, espiritualmente falando. Aí Deus falou assim, mas eu precisei entregar tudo isso para ele, mas ele vai se orgulhar,
porque é do homem. Daqui a pouco, imagina todo mundo aplaudindo o apóstolo Paulo, chamando, convidando, fazendo, acontecendo, aquela coisa toda, é o cara. Aí a glória ia para quem? Para Jesus ou para ele? Aí Deus falou assim, eu vou colocar aqui um espinho na carne. Toda vez que ele pisar o pé, ele vai sentir. Ele nunca pode esquecer da sua fraqueza. Por 3 vezes ele disse, Senhor, tira de mim esse espinho. Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta. Apenas desfrute a graça e o espinho vai ficar aí por muito tempo, até você morrer. Sabe qual era o espinho da carne de Paulo? Eu pergunto, que espinho que era esse, né? A Bíblia diz, tem gente que fala, é porque ele era cego, míope, era corcundo, era careca, era feio, porque ele tinha malária. Aí fala de tudo, só não fala o que o texto diz. Eu não sei por que ficar perguntando tanto para os outros se a Bíblia diz qual era o espinho na carne. O texto fala assim, ó, um espinho na carne, vírgula, a saber. A saber. Você quer saber? Está lá. A saber. Era um anjo, era um mensageiro de Satanás, colocado por Deus. O seu Satanás, você vai acompanhar o meu servo. Onde ele for, você vai. Não me julgue. Leia a Escritura. 2 Coríntios capítulo 12. Aí o Satanás falou, Satanás é um demônio. Então onde ele for, eu vou, fazer o quê? Você vai armando as armadilhas para ele. Levanta um povo para chicotear ele. Quando ele pregar, que a mensagem for muito boa, aí coloca um povo para apedrejar ele. Aprende uma mensagem boa. Aí sai apedrejado. Como é que se gloria diante disso? Aí ele vai e funda uma igreja. Fica a maior das igrejas da Ásia, ou da Grécia. Quando ele chega lá, maior igreja. Pessoal, olha, pensa numa igreja grande agora. Aí recebe a notícia, olha, o pessoal lá falou assim que você não fundou nada não. Eu não fundei? Como é que eu não fundei? Não, tem lá uns apóstolos lá, aqueles que são os caras. Aí Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que nem a igreja que ele próprio fundou, estabeleceu, na autoridade apostólica que ele tinha, até essa igreja rejeitava ele. Dava oferta por falso apóstolo, mas não dava para ele. E diz a Bíblia, era um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear o rosto. Para bater nele, para apanhar. Aí pegava um navio para pregar do outro lado, o navio naufragava. Passava 3 dias, 3 noites segurando na tábua para não morrer. Sabe muito da Bíblia de Deus, sabe tanta palavra que não pode falar, mas vai ficar na voragem do mar. Hora de jejum, hora que não queria jejuar, mas também não tinha o que comer. Quando não tinha o que comer, aí Deus falava assim, meu servo tem que jejuar, você não vai jejuar nunca. Aí tá bom, vou jejuar. Aí no outro dia, já jejuei ontem, hoje eu vou comer. Não tinha comida. Frio, fome, nudez. E assim foi a vida toda. Os próprios cooperadores dele abandonaram a ele. Os próprios. No final da sua vida, estava sozinho na prisão. Falou, Timóteo, tem ninguém aqui comigo. Demas foi por lá, para aquelas bandas. O outro me largou. Estou preso. Vou morrer daqui a 2 semanas. Fala o seguinte, lembra daquele rapazinho lá, que nós tivemos aquele problema lá? Aquele sobrinho de Barnabé? Tivemos um probleminha lá, eu falei que ele não queria que ele me acompanhasse. Lembra? Vai vir para cá. Rapaz bom. Menino bom demais. Se eu souber, não tinha mandado ele embora, não. Ele queria nem que fosse Marcos com ele. Não tinha ninguém. Isso é o espinho na carne. Ele nunca teve uma oportunidade de se orgulhar. Quando ele se orgulhava, ele falava assim, e eu posso me orgulhar? Aí dizia, você está doido. Você é um doido. Tá bom, eu falo na minha loucura, tá bom, na minha loucura.
Mas hoje em dia as pessoas às vezes querem algo de Deus e aí rouba a glória de Deus. Que Deus abençoe aos irmãos. Eu não sei como é que isso vai ser. Se Deus mantiver no meu coração encargo, eu continuarei. Se não, vamos ouvir falar de Deus na próxima semana. Lembrando que na semana que vem, que horas que é o culto? 6 horas da tarde, 18 horas. Não vem aqui de manhã em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.